estamos gravando um material para o nosso acervo, para a nossa consulta, que vai ficar no YouTube do Dobradiças na Psicanálise. Vamos trabalhar a aula 2 do seminário 10 de Angústia, tá? Que a aula 1 não foi gravada, mas posteriormente a gente vê se a gente resolve isso ou se ela fica de surpresa, né? Quem quer trabalhar, leia a 1 e comece a partir da 2. Marcos chegou. Entrando aí. Vocês querem que eu leia? Eu acho que ele não conseguiu entrar. Tinha uma pessoa tentando entrar, eu autorizei. Bem, deve tentar de novo. Você quer ler? Pode ler. Posso ler. Se alguém mais quiser. Então. A gente divide um pouquinho. Capítulo 2, né? Angústia, signo do desejo. Um ideal de simplicidade, Hegel e Lacan, as 5 fórmulas do desejo do outro, a divisão e seu resto, e eu te desejo mesmo sem saber. Então, no momento de levar um pouco mais adiante meu discurso sobre a angústia, posso legitimamente formular diante de vocês a questão do que é um ensino aqui. Já que nesta sala, em princípio, somos analistas, Boa digamos, noite, Marcos. nossa Conseguiu entrar? maioria. Desculpa interromper, só para dar boa noite. Boa noite, desculpa pelo atraso, estava na rua. Tudo bem, bem-vindo. Marcos, vamos lá. Marcos, a gente está no segundo parágrafo do capítulo 2, na página 25. Joia, vou tentar acompanhar aqui. Então, já que nesta sala, em princípio, somos analistas, digamos, em nossa maioria, e já que é presumível que a experiência analítica seja minha referência essencial quando me dirijo à plateia que vocês compõem, a ideia que podemos fazer do ensino deve sofrer um certo efeito. Afinal, do fato de que o analista, não podemos esquecer, é, se assim me posso expressar, um interpretador. Com efeito, o analista joga com o tempo muito essencial que já lhes acentuei em várias ocasiões, a partir de diversos sujeitos verbais. Ele não sabia, eu não sabia. Assim, deixaremos indeterminado esse sujeito, reunindo-o num não se sabia. Lembrando, gente, que esse é um seminário de 1962, 63, é um seminário crucial, onde ele vai lançar melhor, ele já fala, ele já trabalha, ele já coloca nas fórmulas do objeto A, mas ele vai trabalhar de fato a consistência e o conceito do objeto A nesse seminário. Em relação a esse não se sabia, presume-se que o analista saiba alguma coisa. Por que não admitir até que ele sabe um bocado? Mas será que pode ensinar o que sabe? A pergunta não é essa, ou pelo menos seria prematura. Até certo ponto, a simples existência de um lugar como este e do papel que desempenho aqui há algum tempo é um modo de decidir a questão. Bem ou mal, mas decidi-la. Gente, tem algum fone com... Eu vou tirar o meu, é que eu gosto de falar toda hora e eu desligar. Não, mas não é fala, não. Acho que alguém desligou. Vamos lá. Não, a pergunta é: isso que ele sabe, o que é ensiná-lo? Né? O analista, né? Está se referindo ao analista. O que é ensinar? Agora o item 1. O que é ensinar quando se trata justamente de ensinar o que há por ensinar? Desculpa, gente. O que é ensinar quando se trata justamente de ensinar o que há por ensinar, não apenas a quem não sabe, mas a quem não pode saber? E convém admitir que, até certo ponto, todos aqui estamos no mesmo barco,
dado aquilo de que se trata. Observem bem a que incita, se assim posso me expressar, a situação de instabilidade. Se não houvesse essa instabilidade, um ensino analítico, esse próprio seminário, poderia ser concebido no prolongamento do que acontece, por exemplo, numa supervisão, na qual o que vocês soubessem é que seria trazido e eu me interviria apenas para oferecer o análogo da interpretação, ou seja, o acréscimo mediante o qual surge algo que dá sentido ao que vocês acreditam saber e revela num lampejo o que é possível aprender além dos limites do saber. Afinal, é na medida em que um saber é constituído num trabalho de elaboração da análise, o qual diremos mais comunitário do que coletivo, entre os que têm a experiência dela, os analistas, que se torna concebível um trabalho de agregação que justifique o lugar passível de ser assumido por um ensino como o que se faz aqui. Se quiserem, é por existir segregada pela experiência analítica toda uma literatura chamada teoria analítica, que eu sou forçado muitas vezes a contragosto a lhe dar tanta importância aqui, e é ela que exige que eu faça algo que vá além da agregação, algo que deve caminhar através dessa agregação da teoria analítica, no sentido de nos aproximar do que constitui sua fonte, a saber, a experiência. Nesse ponto, se apresenta uma ambiguidade que não decorre apenas de aqui se misturarem a nós alguns não analistas. Não há grande inconveniente nisso, visto que até os analistas chegam aqui com posições, posturas e expectativas que não são forçosamente analíticas. Eles já estão mais do que suficientemente condicionados pelo fato de que, na teoria feita na análise, introduzem-se, em número muito maior do que parece à primeira vista, referências de toda sorte, que podemos qualificar de extra-analíticas, de psicologizantes, por exemplo. Pelo simples fato de eu lidar com essa matéria, matéria de meu auditório, matéria de meu objeto de ensino, serei levado a me referir à experiência comum, graças à qual se estabelece qualquer comunicação docente. Isso significa que não posso ficar na pura posição que há pouco chamei de interpretativa, mas que devo passar a uma posição comunicadora maior e me engajar no campo do fazer compreender, e, portanto, apelar em vocês a uma experiência que vai muito além da estrita experiência analítica. Isso é interessante, né? Destacar que quando a gente começou aqui, assim como nas outras leituras de seminários, a gente fala assim, né? Não tem professor, né? É um seminário que a gente vai trabalhar junto, não é a posição do professor. Eu sou professora, enfim, mas aqui eu não faço essa função. A gente está trabalhando totalmente junto para extrair alguma coisa desse trabalho aí, dessas aulas de Lacan. E aí acho muito interessante que ele vai fazer essa diferença aqui, né? Que ele não está numa posição também de docente, né? Uhum. Senão não seria da experiência analítica que se estaria tratando, né? Uhum. Estaria numa outra posição aí do saber, da relação com o saber. Ele sai da posição de interpretador, que é a posição do analista, né? Mas também não é a mesma posição do professor, do docente, né? E é interessante que ele sempre marca muito essa posição do analista enquanto interpretador e não enquanto aquele que tem que compreender, né? Ele marca sempre essa diferença, né? Do não compreender, né? Que ele fala que a compreensão engorda o sintoma. Eu adoro essa frase.
boa, né? Mas Uhum. então, é importante lembrar isso porque o fazer compreender é realmente, desde sempre, o obstáculo da psicologia, no sentido mais amplo. Não é propriamente que a ênfase deva recair no tema que, num dado momento, pareceu constituir a grande originalidade de um livro como o de Blondel, sobre a consciência mórbida, qual seja, existem limites da compreensão. Não imaginemos que compreendemos a vivência autêntica ou real dos doentes. Mas não é a questão desse limite que nos importa. No momento de lhes falar da angústia, essa é uma das questões que deixamos em suspenso. Com efeito, a questão é, antes, explicar a que título podemos falar da angústia quando reunimos nessa mesma rubrica experiências tão diversificadas quanto a angústia em que podemos introduzir-nos em seguida a uma dada meditação guiada por Kierkegaard, a angústia paranormal ou até francamente patológica que pode apossar-se de nós num dado momento, sendo nós mesmos os sujeitos de uma experiência mais ou menos situável em termos psicopatológicos, a angústia, que é aquela com que lidamos em nossos neuróticos, material comum de nossa experiência, e também a angústia que podemos descrever e localizar no princípio de uma experiência mais periférica para nós, como a do perverso, por exemplo, ou até a do psicótico. Se essa homologia se justifica por um parentesco estrutural, só pode ser à custa da compreensão original, que, no entanto, aumenta necessariamente com o perigo de nos fazer esquecer que essa compreensão não é de uma vivência, mas de um móvel e de contar em demasia com o que podemos assumir das experiências a que ela se refere, nominalmente as do perverso e do psicótico. Nessa perspectiva, é preferível advertir qualquer um de que ele não deve fiar-se demais naquilo que pode compreender. É exatamente aí que adquirem importância os elementos significantes que introduzo. Por mais desprovidos de conteúdo compreensível que eu me esforce por fazê-los, através de sua notação na relação estrutural, eles são o meio pelo qual tento manter o nível necessário para que a compreensão não seja enganosa, ao mesmo tempo deixando localizáveis os termos diversamente significativos com que avançamos. Isso deve ser especialmente sublinhado quando se trata de um afeto, uma vez que não me recusei esse elemento de classificação. A angústia é um afeto. Do ponto de vista de quem ensina, a abordagem de um tema desses propõe-se de acordo com vias diferentes, que poderíamos definir sumariamente, isto é, fazendo sua soma em 3 categorias. Ele vai falar dessas 3 categorias agora, né? Primeiro ele fala que existe a via do catálogo. No que concerne ao afeto, ela consiste em esgotar não apenas o que isso quer dizer, mas o que se quis dizer ao constituir essa categoria. Essa via nos deixa em condições de ensinar sobre o tema do ensino em sua forma mais ampla e nos permitiria ligar o que se ensinou no interior da análise ao que nos é trazido de fora. Por que não? De fato, nos têm chegado enormes contribuições, e estou longe de me recusar, como lhes disse, a inserir a angústia no catálogo dos afetos, assim como nas diversas teorias que se produziram sobre o afeto. Para tomar as coisas numa espécie de ponto mediano de corte, existem em Santo Tomás de Aquino, para chamá-lo pelo nome, algumas coisas ótimas a respeito de uma divisão do afeto, que não foi ele a inventar,
entre o concupiscível e o irascível. A longa discussão, realizada segundo a fórmula do debate escolástico, proposição, objeção, resposta, mediante a qual ele tece comparações para saber qual das duas categorias tem primazia em relação à outra, e como e por que ele decide que, apesar de certas aparências e certas referências, o irascível sempre se insere em algum lugar na cadeia do concupiscível. Concupiscível este que, por conseguinte, tem primazia em relação a ele. Tudo isso não deixará de nos ter serventia, pois, na verdade, essa teoria seria muito aceitável para nós se não dependesse inteiramente, em última instância, da suposição de um bem supremo, ao qual, como vocês sabem, temos desde logo grandes objeções a fazer. Veremos o que é possível preservar dessa teoria, o que ela esclarece para nós. Peço-lhes que se reportem a ela e que lhes darei. Se alguém tiver alguma contribuição a fazer, São Tomás de Aquino, dessa teoria do afeto, seria ótimo. Então, peço-lhes que se reportem a ela e lhes darei no devido tempo as referências. Certamente podemos encontrar nela um grande material para alimentar nossa própria reflexão, muito mais, paradoxalmente, do que nas elaborações modernas recentes. Chamemos as coisas pelo nome, oitocentistas, de uma psicologia que se pretendeu mais experimental, sem dúvida, não com toda a razão. Não obstante, essa via tem o inconveniente de nos empurrar no sentido de uma classificação dos afetos. Ora, a experiência nos prova que, ao avançar em demasia nessa direção, só chegamos entre nós a evidentes impasses, ainda que depositemos a ênfase central na parte de nossa experiência que há pouco distingui como teoria. Um belíssimo testemunho disso nos é dado por um artigo de Davi Rapaport, que vocês encontrarão no número 34 do Jornal Internacional, terceiro trimestre de 1953. Esse texto, que tenta construir uma teoria psicanalítica do afeto, é verdadeiramente exemplar, pelo balanço propriamente constrangedor a que conduz, aliás, sem que a pluma do autor pense em dissimulá-lo. Anunciar um artigo com esse título poderia levar-nos a esperar, afinal, que dele saísse algo novo, original, acerca do que o psicanalista pode pensar do afeto. O resultado surpreendente é que o autor limita-se a catalogar as acepções em que esse termo tem sido empregado, estritamente no interior da teoria analítica, e percebe, no fim, que tais acepções são irredutíveis umas às outras. A primeira é a do afeto concebido como constituindo substancialmente a descarga da pulsão. A segunda, supostamente, iria mais longe que o texto freudiano, fazendo do afeto a conotação de uma tensão em suas diferentes fases, em geral conflituosas, a conotação da variação de tensão. E no terceiro tempo, o afeto é definido na referência propriamente tópica da teoria freudiana, como sinal no nível do ego, de um perigo vindo de outro lugar. O importante é que o autor constata que, entre os autores que entraram mais recentemente na discussão analítica, ainda subsistem reivindicações divergentes acerca da primazia de cada um desses três sentidos, de modo que não há nada resolvido a esse respeito. Que o autor em causa não nos possa dizer mais nada, entretanto, é bem o indício de que o chamado método de catalogação
não pode deixar de ser marcado, afinal, por uma aporia profunda, o que leva a impasses ou a uma infecundidade muito especial. Né? É por isso que a angústia é totalmente ligada ao real, né? Sem simbolização, né? A esse campo que, por mais que se tente catalogar, e ele não descarta isso, vai ser sempre uma tentativa de contornar, mas que vai esbarrar nos impasses, ora aqui, ora ali, porque não é algo catalogável, né? Então, existe um outro método. Peço desculpas por me estender por tanto tempo hoje na questão do método, mas ela tem grande interesse prévio no tocante à oportunidade do que fazemos aqui, e não é à toa que a introduzo, vocês verão, com respeito à angústia. Gente, eu terminei de ler o parágrafo anterior aqui, terminei, né? Terminei, me perdi agora. Mas eu Mas acho que então, essa frase que você leu, você deu uma pulada aí. Então eu que me perdi. eu acho que eu pulei. É, Bem, eu acho que eu vou ler aqui a partir do importante, no parágrafo anterior, tá bom? olha aqui, existe um outro método. Peço desculpas por me estender por tanto tempo hoje na questão do método, mas ela tem grande interesse prévio no tocante à oportunidade do que fazemos aqui. E não é à toa que a introduzo, vocês verão, com respeito à angústia. Acho que é aí que você pulou alguma coisa. Eu chamei, eu chamarei, para entrar em consonância com o termo anterior, de método do análogo. Uhum. Este nos livraria a discernir alguns níveis. Um livro, que hoje não citarei de outra maneira, apresenta uma tentativa de compilação dessa espécie, vendo-se nele, em capítulos separados, a angústia concebida biologicamente, depois sociologicamente e, em seguida, culturalmente, como eles dizem, porque o livro é em inglês. Como se bastasse revelar posições análogas em níveis supostamente independentes para fazer algo diferente de destacar não mais uma classificação, porém uma espécie de tipo. Sabemos a que leva tal método. Leva ao que é chamado de antropologia. De todos os caminhos pelos quais podemos enveredar, a antropologia é, a nosso ver, o que comporta o maior número de pressupostos dos mais arriscados. Seja qual for o ecletismo com que é marcado, tal método leva sempre e necessariamente a um núcleo central, que é o junguismo, ou pelo menos ao que assim denominamos em nosso vocabulário familiar, sem fazer dele o indicador de alguém que teria ocupado uma posição muito eminente. No que concerne à ansiedade, essa temática está muito longe daquilo de que se trata na experiência. A experiência, ao contrário, conduz-nos à terceira via, que colocarei sob o indicador da função da chave. É interessante que ele ter colocado essa questão da ansiedade, né? No que concerne a ansiedade, essa temática está muito longe daquilo que se trata na experiência, porque muitos textos de Freud, angústia está traduzido como ansiedade, né? Uhum. E isso dá uma confusão danada, É até uma porque a confusão ansiedade também. é um termo da nosologia psiquiátrica, né? Um termo comum hoje dos sintomas modernos, mas a angústia em Lacan e a angústia no próprio Freud não é a ansiedade. Uhum. Uhum. Então, ele agora vai falar, né, do terceira via, né, que ele fala, que é da chave. A chave é a forma pela qual funciona ou não a função significante como tal. O fato de eu anunciar
a distingue e ousa introduzi-la como aquilo em que podemos confiar, nada havendo aqui que seja marcado pela presunção. A razão que legitima isso e que, penso eu, será uma referência suficientemente convincente, em especial para aqueles dentre os presentes que são professores por profissão, é que a dimensão da chave é connatural a todo e qualquer ensino, analítico ou não. Com efeito, direi, seja qual for o espanto suscitável em alguns, por ser eu mesmo a dizê-lo com respeito ao que ensino, que não existe ensino que não se refira ao que chamarei de ideal de simplicidade. Bem, vamos lá, item 2. A proceder pelo caminho. Alguém quer colocar alguma coisa, gente? Tá tudo bem? Tá indo? Até que essa parte está indo, né? Do seminário. Eu tenho duas questões, né? Posso falar? Sim. Me lembro de uma vez, há muitos anos, que a gente estava numa aula e a gente falou de chave, né? E me lembro que uma professora falou se seria chave ou clave, né? E não sei como ficou a história, e ela queria perguntar, né? Se clave e chave é a mesma coisa, que clave a gente tem um código para abrir uma, né? Um cofre forte, uma coisa assim, e chave, né? A gente simplesmente abre. Né? Entra e põe. Isso, e aí teve uma discussão sobre isso, né? Eu não entendi muito bem, né? Se era clave ou chave, mas deixo essa questão. E depois, eu não sei se você já tem claro isso que chamarei de ideal de simplicidade na questão do ensino, que eu não entendi o que é essa ideia de ideal da simplicidade na questão do ensino. Se vocês sabem explicar algo mais, ou é mais para frente que isso vem? Pode ser pode ser, né? Porque aqui nos seminários do Lacan acontece muito isso. A gente tenta ver como a gente entendeu e lá na frente ele retoma e ele fala de novo. Mas eu entendi um ideal de simplicidade que deve existir em todo professor, em todo ensino, para não se ocupar desse lugar do saber que é apenas suposto, né? Ele é um lugar suposto saber tanto para o analista quanto para um professor. Né? Esse saber é sempre suposto, é claro que ele se formou, ele se preparou para transmitir, mas ele também deve ter esse ideal de simplicidade, de aprender com o aluno, de aprender com as questões, né? Pela frase que ele diz aqui, né? Com efeito direi, seja qual for o espanto suscitável em alguns, por ser eu mesma dizê-lo com respeito ao que ensino, que não existe ensino que não se refira ao que chamei de ideal de simplicidade. Não tem ensino que não passe por um ideal, uma tentativa, né? O ideal é aquele de se tentar alcançar, né? Como a gente fala do ideal do eu, né? Enfim, é uma coisa idealizada de se tentar alcançar, nem sempre se consegue, porque essa questão do saber é algo muito difícil mesmo. Então, para o professor estar nesse ideal de simplicidade é um trabalho, né? Mas vamos ver se mais na frente ele fala isso. E sobre clave e chave, tem muito também a questão da... Né? Você é da onde, Adriana? Eu sou uruguaia, né? Uruguaia. Então, me lembro que a professora, naquela época, faz anos atrás, ela não sei por que trazia essa questão, que para o espanhol ficava mais óbvio a questão da diferença de clave e chave, porque em português também tem clave e chave, mas ela, muitos anos atrás, deve fazer mais de 20 anos atrás, ela trazia essa questão porque o mestre dela era argentino, né? E aí ela, acho que ele ensinava para ela, essa professora, e dava essa diferenciação, e me ficou isso, né? Sim, mas porque não como... eu acho que para quem não domina a língua é muito fácil aproximar
clave de chave como aquela que entra e abre, não aquela que tem o código. Acho que a gente traduz muitas vezes da mesma forma. Uhum. Mas, vamos lá. Bem, então vamos lá, gente. Item 2. A proceder pelo caminho de ir aos textos referentes ao afeto, como vimos há pouco, nem uma gata consegue encontrar seus filhotes no que concerne ao que pensamos nós, analistas. Há nisso algo de profundamente insatisfatório e que constitui objeção suficiente. De fato, é exigível, no tocante a seja que título for, que satisfaçamos um certo ideal de redução simples. O que quer dizer isso? Porque desde que se começou a fazer ciência, não, está perguntando, desculpa. Por, por quê? Porque desde que se começou a fazer ciência, pois essas reflexões referem-se a algo bem diferente e a campos mais vastos do que o de nossa experiência, exige-se a máxima simplicidade possível. Por que seria simples o real? O que pode, pelo menos, permitir que o suponhamos por um só momento? Pois bem, nada. Nada senão esse initium subjetivo que enfatizei aqui durante toda a primeira parte de meu ensino do ano passado. Ou seja, que só há aparecimento concebível de um sujeito como tal a partir da introdução primária de um significante. E do significante mais simples, aquele que é chamado de traço unário. Traço unário é anterior ao sujeito. No princípio era o verbo, quer dizer, no princípio é o traço unário. Tudo que é passível de ser ensinado deve conservar a marca desse initium ultra simples. Essa é a única coisa que pode justificar, a nosso ver, o ideal de simplicidade. Então, Sim. vamos voltar um pouquinho para a gente entender o ideal de simplicidade, né? Quer dizer, é algo anterior ao sujeito, esse ideal de simplicidade, ideal que se tenta alcançar, né? É algo anterior ao sujeito, né? Que é, no princípio, é o traço unário, anterior ao próprio verbo, né? Tudo que é passível de ser ensinado deve conservar essa marca desse inicium, e ultra simples, disso que não é corrompido, né? Então, esse ideal de simplicidade é aquilo que está lá no traçunário, que não é nem que não chega a ser corrompido, né? Enfim, essa é a única coisa que pode justificar, ao meu ver, o ideal de simplicidade. Interessante, né? Simplex, singularidade do traço. É isso que introduzimos no real, queira o real ou não. Uma coisa é certa, é que isso entra, e que já se entrou nisso antes de nós. Já é por esse caminho que todos esses sujeitos que dialogam há alguns séculos, afinal, têm que se arranjar como podem, com uma certa condição, a de que justamente entre eles e o real existe o campo do significante, porque foi a partir desse aparelho do traçunário que eles se constituíram como sujeitos. Como haveríamos de nos admirar, como haveríamos de nos admirar por encontrar sua marca no que constitui nosso campo, se nosso campo é o do sujeito. Acho que ele voltou, né? Como eu falei, assim, gente, de repente, daqui a pouco ele volta, ele voltou, e aí ele trouxe com mais pureza ainda, né? Que esse ideal de simplicidade, que eu coloquei como um ideal difícil de atingir, mas de algo que desfaz o sujeito suposto saber, que coloca nesse lugar assim muito puro, ele vem aqui com a ideia do traço unário, que é aquela marca primeva,
que É o aqui significante na forma elementar, né? Como ele fala. corrompeu, que não se corrompeu ainda nas relações, né? Uhum. Bom, vamos lá. Desculpa aí, a empolgação. Aqui na análise é isso, né? Na análise, às vezes, existe o que é anterior a tudo o que podemos elaborar ou compreender. Chamaria isso presença do grande outro, com A maiúsculo. Não existe autoanálise, nem mesmo quando a imaginamos. O grande outro está ali. É nesse caminho e com o mesmo intuito que se situa a indicação que já lhes dei acerca de algo que vai muito mais longe, ou seja, a angústia. Comecei por lhes indicar a esse respeito uma certa relação que até aqui ainda não fiz, senão representar em termos imagéticos. Essa imagem lembrei-a a vocês da última vez, através do desenho reevocado de minha presença, muito modesta e constrangida, na presença do louva-a-Deus gigante. Mas já lhes dei a entender muito mais ao lhes esclarecer que isso estava relacionado com o desejo do outro. Esse outro, antes de saber o que quer dizer minha relação com seu desejo, quando estou angustiado, coloco-o primeiro ali, com A maiúsculo. Para me aproximar de seu desejo, retomarei os caminhos que já abri. Eu lhes disse: o desejo do homem é o desejo do outro. Peço desculpas por não poder voltar aqui ao que articulei a esse respeito nas últimas jornadas provinciais. E é por isso que faço tanta questão de que esse texto finalmente chegue a mim, intacto, para que possa ser difundido. Tratava-se da análise gramatical do que significa isso, o desejo do outro, e do sentido objetivo desse genitivo. Mas os que estiveram até aqui em meu seminário têm elementos suficientes para situá-lo. Aludi da última vez, ao começar, a um trabalhinho que me foi enviado naquela mesma manhã. Esse artigo refere-se à suspensão do que se pode chamar de razão dialética no nível estruturalista em que se situa Lévi-Strauss. Para esclarecer esse debate, para entrar em seus meandros, desenredar esse novelo do ponto de vista analítico, seu autor faz referência, é claro, ao que eu disse sobre a fantasia como suporte do desejo. Mas, para meu gosto, ele não salienta o que digo quando falo do desejo do homem como desejo do outro. O que o comprova é que ele julga poder contentar-se em lembrar que há aí uma formulação hegeliana. Com certeza, se existe alguém que não é injusto quanto ao que introduziu a fenomenologia do espírito, sou eu mesmo. Mas se há um ponto em que é importante assinalar o progresso, para empregar esse termo, eu gostaria ainda mais de dizer o salto que nos caracteriza em relação a Hegel é justamente o que concerne à função do desejo. Dado o campo que tenho de cobrir este ano, não estou em condições de retomar com vocês o texto hegeliano passo a passo, como faz esse artigo, que espero seja publicado, porque evidencia um conhecimento absolutamente sensível do que Hegel nos diz a esse respeito. Nem sequer retomarei a passagem efetivamente original que o autor recordou muito bem nessa ocasião. Mas, dada a ideia de que a maior parte do meu auditório já pôde servir-se da referência hegeliana, direi prontamente para que vocês sintam do que se trata, que em Hegel, no que concerne à dependência do meu desejo em relação ao desejante, que é o grande outro,
lido com o grande outro da maneira mais segura e mais articulada como consciência. O grande outro é aquele que me vê. Em que isso concerne a meu desejo, vocês já podem vislumbrar suficientemente e voltarei a isso dentro em pouco. Por ora, faço oposições maciças. Em Hegel, o outro é aquele que me vê, e é isso que por si só faz travar-se a luta, segundo as bases com que Hegel inaugura a fenomenologia do espírito, no plano do que ele denomina de puro prestígio, e é nesse plano que meu desejo está implicado. Para Lacan, porque Lacan é analista, o grande outro existe como inconsciência, não, inconsciência, constituída como tal. O grande outro concerne a meu desejo na medida do que lhe falta e de que ele não sabe. É no nível do que lhe falta e do qual ele não sabe que sou implicado da maneira mais pregnante, porque para mim não há outro desvio para descobrir o que me falta como objeto de meu desejo. É por isso que para mim não só não há acesso a meu desejo, como sequer há uma sustentação possível de meu desejo que tenha referência a um objeto qualquer, a não ser acoplando-o, atraindo-o a isso. O S barrado, que expressa a dependência necessária do sujeito em relação ao grande outro como tal. Uhum. Quer dizer, aqui no Seminário 10 a gente vai começar a traçar uma diferença, né, com Hegel, que nos primeiros seminários Da função, né, do desejo. aproximava mais, né? E aí, pelas divisão da aula, né, que está lá, um ideal de simplicidade foi o que a gente tratou, assim, e agora Hegel e Lacan, então ele está colocando aí agora essa diferença, essa comparação, e vai entrar, né, mais à frente, que eu sugeriria deixar para um encontro próximo, porque são 5 fórmulas, né? Então, ele vai entrar em 5 fórmulas do desejo do outro, justamente dando continuidade a essa separação, essa diferença de Hegel e Lacan. E para depois, então, entrar na divisão e seu resto, que é fantástico, que é o esquema da constituição do sujeito, mas isso mais lá para frente. É super importante, então, né? Acho que a gente pode trabalhar essas 5 fórmulas do Hegel, talvez até do Hegel, né? Do Lacan versus Hegel, né? No próximo encontro, até trazendo alguma referência, algum embasamento, né? Senão a gente vai ficar aí nesse boia não boia, né? Enfim, sugestão. Se vocês quiserem continuar lendo para depois buscar também, pode ser. Não, eu acho interessante a gente, né, dar marcar que ele vai nesse ponto aqui, recomeçar, né, esse... A partir dessa divisão que o Millé mesmo propõe quando estabelece o seminário. Vou ler só até a fórmula para a gente Sim. encerrar, tá? Ele fala, então, esse grande outro, certamente, é aquele que, ao longo dos anos, creio tê-los acostumado a distinguir a cada instante do outrinho, né? Do pequeno outro, meu semelhante. É o grande outro como lugar do significante. É meu semelhante entre outros, mas apenas por ser também o lugar em que se institui como tal o grande outro da diferença singular de que eu lhes falava no início. Devo apresentar agora as fórmulas que escrevi? Não tenho a pretensão, longe disso, de que lhes revelem imediatamente a malícia delas. Peço-lhes hoje, como da última vez, que as transcrevam. É para isso que tenho escrito coisas no quadro esse ano. Depois vocês verão o seu funcionamento. Então, a gente para aqui na primeira fórmula,
Sim. né? Que acho que essas Página fórmulas vão dar uma 36. surra na gente. Tá. Uma pequena surra, Uhum. né? Bom, então eu vou colocar lá no grupo essa proposta da gente se encontrar então daqui a 15 dias, né? Tá. Na Nas segunda segundas e quartas, segunda segundas-feiras, né? semana. Para a gente pegar um embalo melhor, se engajar mais nessa leitura, né? Porque uma vezinha na última do mês fica muito distante, né? Então, vou parar aqui a gravação para a gente se despedir com calma.